Conhecendo os perigos espirituais do falso testemunho, Êxodo capítulo 20, versículo 16, a Bíblia diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 23, de 1 a 3, não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, e nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o que é direito. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Levítico 19, versículo 11. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. É esse contexto que serve de base para o que vamos pregar hoje. Vamos orar? Senhor, que bênção nós estarmos na Tua casa, e obrigado pelo Teu povo que veio de maneira substancial nesta noite. Nós possamos ouvir a Tua voz e que possamos crescer através dela. Estamos aqui por conta do Senhor. Nós nos entregamos ao Senhor para a ministração do Teu coração para o nosso. Oramos em nome de Jesus. Amém. E aí, podemos ou não podemos usar a mentira branca, também chamada de mentira necessária? Fiquei devendo isso para vocês na semana passada. Na verdade, usei de... Podemos ou não? Isso é uma questão que a gente precisa estabelecer, porque nem tudo que é verdade precisa ser dito. Nem tudo que é verdade precisa ser dito. Eu já contei para vocês aqui histórias, entre elas, um marido que me procurou e falou: pastor, traí minha mulher 20 anos atrás, e agora estou doente, vou morrer. E aí, conto ou não conto? Vou falar a verdade para vocês colocam a gente numa situação difícil. O pastor tem hora que pena, né, que sofre. E aí? Né? Se eu for olhar pelo lado da esposa, eu gostaria de saber a verdade. Se eu for olhar pelo lado do marido, que aí eu perguntei, como é que é a esposa? Eu falo, pastor, ela é brava. Vai dar um BO tremendo, vai ser um negócio intragável, talvez ela nunca me perdoe. E aí, se for pensar que a esposa deseja, você aconselha, conta. Mas se for pensar no que a esposa de repente vai sofrer com aquilo o resto da vida, você diz, não conta. Então, eu não vou emitir a opinião que eu emiti na vez, porque cada caso é um caso. Para ter uma situação dessa, você tem que analisar todo um contexto para dar um conselho. Mas, que eu também não quero estabelecer um padrão para, de repente, pastores jovens que nos escutam aqui, acompanham as pregações e levem isso como um padrão para todos os casos. Não tem padrão para esse caso. Você tem que analisar o perfil de cada família para dar um conselho desse. Agora, uma coisa é verdade, tem coisa que não precisa ser dita. Não precisa ser dita nunca. Isso não precisa dizer. E do ponto de vista da ética, é bom e aconselhável diferenciar mesmo entre mentira proposital, engano ou erro de cálculo, retenção da verdade, erro mnemônico e mentira branca. São coisas diferentes. Então eu vou quebrar seu galho e vou explicar cada um para você. Tá joia? Bem, mentira proposital é aquela que você mente porque você quer mentir mesmo. Você quer chegar e falar, não, vou mentir aqui agora e é melhor para mim, eu não quero ter problema, então eu vou mentir e acabou. Isso é mentira proposital. Além da mentira proposital, tem o erro. Você, numa situação em que você está enganado, você mente porque não sabe. Essa mentira é muito parecida com a mentira mnemônica, que é quando a sua memória lhe trai, você acha que está falando a verdade, mas a informação não é precisa. O erro de cálculo é parecido, porque você calcula uma coisa e você diz assim, por exemplo, eu acho que tem 100 pessoas aqui hoje. Se tivesse que chutar, aí alguém pode dizer assim, cara, pastor, é muito exagerado, mentiroso demais, só tem 90 aqui. Mas isso é um erro de cálculo. Você tem uma percepção, mas você não contou. E a Bíblia,
ela arredonda esses números justamente por conta da probabilidade do erro de cálculo. Quando as contagens dos exércitos de Israel, você vai perceber que são números exatos. Será que sempre era número exato? Claro que não. No meio do povo tinha 1.700 da tribo de tal, 1.200 da tribo de tal, 1.600 da tribo de tal. Claro que não dá certinho isso aí toda vez. Isso é evidente que está arredondando. Justamente para não haver erro de cálculo. Você tem um arredondamento que salva a sua vida nessa hora. A verdade mnemônica, a mentira mnemônica está ligada a isso também. A sua incapacidade de se lembrar. Mnemônico está ligado à memória. Então é a sua incapacidade de lembrar. Você se lembra de um jeito, seu irmão, que estava na mesma cena, no mesmo dia, junto com você, lembra de outro. Já viu aquele negócio de ficar assim? Cara, mas não foi assim que aconteceu, você está enganado. Aí o outro fala, claro que foi. Mas por quê? Uma memória aí está falhando, e às vezes as duas. Entende o problema? Mas não é que você esteja mentindo, é só a memória que está ali realmente complicando a vida. Bem, a mentira branca é diferente. A mentira branca é a chamada mentira necessária. É aquela que não dá para falar a verdade. Mentira branca é aquela que você se vê numa situação em que, se você falar a verdade, todas as coisas vão se complicar. Tudo que está ali vai ter prejuízo. Por exemplo, isso acontece de vez em quando. Beatriz me chama e fala assim, amor, você está sabendo se alguém vai fazer alguma surpresa para mim no meu aniversário? Eu estou sabendo. Não, é por causa disso, disso, disso. Às vezes a mulher quer saber porque quer limpar a casa, não sei aonde, e se preparar aí no salão de beleza. Você está sabendo de alguma coisa? Claro que não. Eu nunca estou sabendo. Mas meu irmão já me ligou e falou assim, estou indo para aí, hein? Vou chegar aí, aproveitar o aniversário da Bia, nós vamos para aí, Janaína vai, vamos levar um bolo, vamos fazer um negócio, beleza? Beleza. Fala nada para a Bia não, beleza. Isso é a chamada mentira branca. Onde você esconde a verdade, chega a mentir para rolar uma surpresa. Quer ver outro exemplo, mais catastrófico? Chega alguém diante de você e fala assim, estou procurando fulano para matar, cadê ele? Você sabe onde está. Às vezes é um primo seu, uma situação, um tio, chega alguém que quer matar. E aí? Você vai dizer, não, está no quarto. Quarto dos fundos, sentado na cama da direita. É aquele que está com a camisa vermelha. Quebra meu galho, né? Você vai dizer, não está em casa. E arrumar um jeito de avisar para fugir. Porque isso é mentira branca. Raabe fez isso. É um dos casos mais conhecidos da Bíblia. E ela é elogiada por salvar a vida dos espias da terra de Canaã, na Bíblia. Ela entra na genealogia de Jesus porque ela mentiu e salvou a vida dos espias, dos guerreiros de Israel. Você tem noção do que é isso aí? Todas as vezes, preste atenção, que você está diante de dois mandamentos bíblicos e você só pode obedecer a um, você tem que optar por obedecer o mandamento que, se não for obedecido, traz mais prejuízo, traz mais sofrimento. Raabe teve que fazer esse cálculo. Ou ela falava a verdade e matava os espias, ou ela mentia e salvava a vida dos espias. Se eu falar a verdade, eu mato 12 pessoas agora. E ela preferiu mentir para salvar a vida de 12 pessoas. Nesse caso, ela obedeceu o primeiro mandamento, o mais pesado, o mais importante, que é a manutenção da vida. E aí a mentira se torna secundária, justamente porque ela obedeceu um mandamento de mais peso, que é salvar uma vida. Percebe? É a chamada mentira branca. É a mesma matemática que a gente usa num caso do aniversário, porque de repente você pode pensar assim, mas é ridículo falar mentira por causa de uma surpresa. A manutenção da alegria, da comunhão, de se estar junto, da surpresa, daquela coisa gostosa de se estar junto, é mais importante do que falar a verdade, num negócio tão bobo, que depois ninguém vai desconfiar do seu caráter por conta de uma mentira dessa. Porque está claro, está nítido para todo mundo que foi por conta da felicidade, da alegria da pessoa. Então, está muito evidente. É o mesmo caso que a gente enfrenta no gabinete pastoral.
Pastor, minha mulher esteve aqui conversando com o senhor. Só, meu irmão, isso aqui não é coisa para você resolver aqui. Eu converso com a sua esposa em casa. Mas ela esteve aqui semana passada? Não. Por quê? Porque você sabe que se você falar a verdade, o cara chega em casa e agride a mulher. Está arriscado ele bater nela. Porque às vezes o cara nem da igreja é. Eu enfrentei isso lá na favela onde eu pastoreei. Os caras eram violentos. E algumas irmãs da igreja iam ao gabinete escondidas para falarem comigo. Porque o marido era ladrão de carro, o outro era assaltante, o outro era traficante. Olha a situação. E elas se convertiam e ficavam numa situação difícil. O marido proibia de ir à igreja. Nós sabemos que na prática nem sempre é possível sair desse problema moral. Mas eu vou procurar dar algumas orientações para você, porque esse conflito leva muitas pessoas a mentiras brancas desnecessárias. Tem hora que não precisa falar mentira branca. Não é para o bem de nada, não é para favorecer ninguém, mas o cara está mentindo de graça. Tem hora que a verdade não atrapalha em nada, não prejudica em nada. E a mentira de emergência surge quando o homem se encontra no dilema de não querer admitir toda a verdade e nem querer mentir propositadamente. Então ele fica numa situação difícil. Eu não quero mentir, mas eu também não posso dizer toda a verdade. E aí ele é obrigado a emitir algumas coisas, né? Então, omitir. Essa é a mentira por omissão. Que aí há um dilema na teologia cristã. Que se de fato é mentira. Isso é uma discussão entre os teólogos muito grande. Se omissão é mentira ou não. Porque se eu não disse a verdade, se eu escondi os fatos, não disse toda a verdade, eu não menti, eu só não disse toda a verdade. E aí tem uma outra questão, que é quando você omite para o mal, a serviço da maldade. Porque aí não tem como fugir do pecado nesse caso. Não, vou omitir porque eu não quero favorecer esse camarada aqui. Ele merece, mas eu não quero favorecer ele não, porque meu amigo está aqui, eu estou favorecendo meu amigo. E aí você torce o que é certo, o que é justo, o que é honesto, escondendo a verdade. Eu entrei num dilema desse uma vez. Se eu deveria colocar a pessoa numa situação difícil ou não. Porque eu sabia que ela tinha culpa, mas ela tinha aberto o coração para mim. Então eu fiquei num dilema desse. E agora? Posso segurar isso comigo ou não posso segurar isso comigo? E aí foi um dilema difícil de se resolver. Porque a pessoa tinha culpa e eu me sentia culpado por não depor contra ela. Isso é muito difícil. E nessa hora valeu muito mais a ética que a ovelha tem no que diz respeito ao segredo que conta ao pastor. A sua confissão auricular. Isso na ética é muito forte, na ética pastoral. Isso valeu, isso falou mais forte. Qual a solução para o problema? Eu posso mentir para uma emergência? É lícito guardar propositadamente um segredo e evitar dizer a verdade plena? Ou a proibição à mentira é um absolutismo moral? Isso é um absoluto. Um famoso teólogo chamado Heyring, ele falou do problema da mentira útil com as seguintes palavras, preste atenção: a atitude de veracidade e, consequentemente, o veredito da falsidade são absolutos morais. A questão, contudo, está em saber se uma pessoa veraz se acha autorizada em algumas situações de grande complexidade a dizer algo que, segundo sua consciência, não é verdadeiro nem exato. E, se tal acontecer, até que ponto o fato deve ou não ser considerado mentira no sentido moral. Pois todos concordam em que, no mundo desordenado em que vivemos, por vezes, pode ser até um dever ocultar a verdade ou um fato verdadeiro daqueles que desejam apenas servir-se de uma ou de outro abusivamente para favorecer a injustiça. E eu até incluiria, e a fofoca. O problema reside, pois, em verificar qual é o tipo de linguagem de conduta
que a pessoa veraz, ou seja, que ela quer ser veraz, ela não quer mentir, pode adotar para ocultar aquilo que é necessário manter em segredo. Então, basicamente, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: eu preciso realmente dizer a verdade? Ela é necessária? Isso é uma pergunta que a gente sempre tem que fazer. Porque esse negócio de que uma irmã vira para outra e diz: nossa, eu tenho que te contar um babado. Será que tem mesmo? Precisa? É necessário? Porque até a verdade pode ser usada em favor da fofoca. E aí a gente fica recriminando a mentira branca para um aniversário, surpresa, e fazendo fofoca dizendo a verdade. O que você acha que Deus vai botar na balança aí com mais gravidade? A verdade que você disse prejudicou outra pessoa, ou a mentira que você contou para poder criar um ambiente familiar de alegria? São questões morais que a gente precisa pensar. O Antigo Testamento relata as mentiras dos patriarcas que esconderam algumas questões para salvar a vida de si mesmos. É o caso de Abraão, que mentiu sobre Sara, é o caso de Isaac, que mentiu também, de Jacó, que também usou de mentira para salvar a vida. Então os textos estão em Gênesis 2, no caso de Abraão, Gênesis 12, 11 a 13, 21, 15. Depois, se você quiser ler em casa, eu estou tentando resumir, porque senão eu fico 4 semanas pregando nesse negócio, né? Isaac, Gênesis 26, 7 a 11. Jacó, Gênesis 27, 8 a 27. As parteiras que salvaram muitos filhos dos hebreus também foram consideradas mulheres tementes a Deus, Êxodo 1, 21. Mas elas mentiram sobre os nascimentos das crianças e a manutenção da vida dos bebês. Se lembra da história? Elas tinham que jogar os filhos das hebreias no rio para morrerem afogados. E elas escondiam os filhos e diziam que tinham jogado. E a fé delas, por conta disso, o temor ao Deus de Israel, isso entrou como algo positivo para a biografia delas em Êxodo 1, 21. Na história de Davi com seu amigo Jonatas, existe uma mentira emergencial que não é penalizada e nem condenada. 1 Samuel 20, de 1 a 30. E a Raabe, que é o outro exemplo que eu já dei para vocês. Mas no Novo Testamento, olha o problema. No Novo Testamento, mentira é mentira de qualquer forma. Jesus ensinou a dizer a verdade: seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso é proveniente de Satanás. Está lá, Mateus 5,37. E aí? É aí que o conflito se estabelece. Porque os radicais vão dizer: não tem conversa. O Novo Testamento acabou com essa possibilidade de mentir. É sim, sim, não, não. Bem, mas todos nós concordamos que seria trágico dizer todas as verdades a partir de agora. Estragaríamos muitas relações. E aí? E é por isso que alguns pais da igreja, como Orígenes, Crisóstomo, Jerônimo, tentaram justificar a mentira de emergência em prol do benefício do próximo. Lutero seguiu essa ortodoxia e ensinou isso depois da Reforma Protestante. Bonhoeffer diz que a verdade não pode ser dita em qualquer lugar, a qualquer hora e para qualquer pessoa de igual maneira. Ao dizer a verdade plena, o médico pode provocar a morte imediata de um parente sensível. Em um regime totalitário, por exemplo, ele vai dizer: a verdade plena também pode pôr fim a vidas preciosas. Numa política de governo que persegue, por exemplo, cristãos. Não somos obrigados a responder toda a verdade a um regime de mentira que faz morrer milhares de pessoas inocentes. Se o Brasil entrasse em guerra e os judeus fossem, por exemplo, perseguidos, ou os índios, ou talvez os homossexuais, meu querido, eu iria escondê-los em casa, porque não é justo. E se perguntar: tem homossexual na sua casa? Tem índio? Tem... Estou dizendo que são grupos étnicos muito bem distinguíveis. Não estou aqui com equivalência de que judeu é igual a homossexual, que é igual a índio. São situações diferentes.
Quero deixar isso claro. Agora, independente disso, são vidas preciosas. E nós não podemos ter um regime que simplesmente sai matando as pessoas. Eu os esconderia da minha casa. E tem gente aí? Não, não tem não. Tem não. Porque não tem sentido. Já pensou um novo Hitler? O que você faria? Alguns princípios modeladores para o uso da mentira justificada, ou mentira branca, ou como você queira chamar, mentira de urgência, precisam estar bem nítidos na nossa mente no que diz respeito à introdução dessa mensagem. Primeiro, que mentira branca jamais pode ferir ou prejudicar alguém. Se fere ou prejudica, deixa de ser branca, vamos dizer assim. Deixa de ser justificável. Ou pelo menos, tem que ferir o número menor de pessoas. Porque tem hora que você está numa encruzilhada. Ou você fere muitos, ou você fere um pouco. E às vezes, se você disser a verdade, você vai causar a morte de 30. Mas se você disser a mentira, você vai causar a morte de um só. O princípio da vida se estabelece. Esse tipo de mentira não deve ser usado para nenhuma forma de lucro. Porque de repente você vai vender um carro e vai falar, não, está tudo bom no carro, está tudo legal. Entende? Não pode ser para forma de lucro. Como é que você construiu a parede dessa casa aí? Posso ficar tranquilo? Estou comprando a casa, posso ficar tranquilo? Pode ficar tranquilo. Botamos tudo direitinho. Não, querido, cimento aí foi de terceira qualidade, não fizemos direito, vai dar infiltração. Já vou até te dar um desconto. É assim que tem que ir. Você vai gerar prejuízo para o outro, você tem que falar a verdade. Jamais deve ser usada para benefício próprio, que não seja a manutenção da paz e da vida, porque assim foram com os casos bíblicos. Não é simplesmente olhar para a Bíblia, alguns mentiram, não foram taxados negativamente, não foram punidos, então eu posso mentir. Não. Por que eles mentiram? Principalmente para salvar vidas. Foi para isso que eles mentiram. Raabe, Abraão, Isaac, Jacó, tentativa de salvar vida, para salvar vida. Você não vê esses caras mentindo por conta de coisa pequena, não. Não, porque 100 ovelhas, ganhei 100 ovelhas, que é mentira aqui agora. Você não vê esse perfil. Pelo menos não depois deles começarem a caminhar com Deus, que é o caso de Jacó. Hoje em dia o crente mente por causa de bobeira. Entrega a sua santidade por conta de R$10. Nós temos que parar com isso. Por causa de R$1.000, por causa de um carro que vai vender, você vende sua santidade. Isso não tem sentido. E tem mais, por conta de mentira boba, come salsinha sem gostar. Da mente ainda come o raio da salsa ainda. Gente, que ele é ruim demais, gente. O pessoal da igreja já está fazendo as coisas assim, não, isso aqui, pastor, só cebolinha. Aqui é cebolinha com salsa. Obrigado. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Rapaz, tal da salsinha da azeitona é dose. Também não gosto de azeitona não, gente. Mas a azeitona ainda como, ainda desce. A salsa nem... A salsa fica igual aquele cara fresco, tirando assim. É forte o negócio. Eu fui comer na casa de um turco uma vez, descendente de turco. Meu pai. Aquilo foi, olha, se tivesse purgatório, eu já teria passado pelo meu. Rapaz, o macarrão estava verde de tanta salsa, o arroz estava verde de tanta salsa, tinha salsa no feijão, salsa no tomate. E quando eu falo verde, eu não estou exagerando, estava verde. Tinha como tirar. Foi dose. Beatriz sentou do meu lado, ama salsa, riu e falou assim, eu não queria estar na sua pele não. Foi dureza. Então fala de uma vez, né? Não gosto. Não gosto não. Melhor sem, né? E fica tudo bem. Para que mentir? Uma mentira pode ter lugar em situações de surpresas e homenagens, onde o princípio da alegria e da honra suplantam a seriedade do dia a dia.
Porque o caso ali é o festejo, é a alegria, é a brincadeira. Como em jogos, por exemplo, de tabuleiro, porque senão fica fácil, né? Você está jogando lá um poker, porque jogar baralho não é pecado não, tá, gente? Eu sei que eu vou perder umas 2 ovelhas depois dessa, mas jogar baralho não é pecado não. Pecado é jogatina. Eu não vejo diferença nenhuma do baralho, com dominó, com dama, com xadrez, é tudo a mesma coisa. Ah não, o baralho foi inventado, o valete é Satanás. Para com essa palhaçada, rapaz. Isso é bobo. Não acreditando nessas coisinhas na internet, não. Isso não tem fundamento, não. O baralho é mais antigo do que essa questão de estabelecimento do catolicismo. O baralho é muito mais antigo do que isso. Então, besteira. Agora, eu não gosto de jogar baralho, pastor. Eu não acho legal, não põe na minha casa. Ótimo, irmão, o problema é seu. Agora, uma preferência sua se tornar lei para os demais sem fundamento, isso é ridículo. Tá certo? Minha família ama jogar pôquer, eu estou lá juntinho, a gente vira a noite jogando pôquer. E você já pensou se não pudesse falar mentira em nenhum momento? Qual é a base do pôquer? É o blefe. Aí meu sobrinho vira para mim e fala, e aí, tá com full house ou não tá? Eu tenho que falar assim, tô. Sai fora, rapaz, tá maluco? Tô. Lógico que não tô. Por quê? Porque é um ambiente de brincadeira. Você está ali numa... Se fosse assim, eu estava perdido, nem tem nem graça brincar de nada, não. Né? E aí, está com AIS? Poxa, para que você perguntou? Porque se você fala assim, te interessa não, o cara fala, tá, ele está assim. É um negócio difícil. Até para jogar dominó não dá. Olha a pedra que você está na mão aí. Olha só. Um ambiente de brincadeira, de blefe, não tem nada demais. Em dilemas morais, só pode... Aí, morais, agora não estamos falando de coisa séria. Saiu da brincadeira. Em dilemas morais, você tem que obedecer o mandamento de maior peso. Eu estou num dilema. Tem 2 mandamentos aqui. Ou eu salvo a vida, ou eu falo a verdade. Não, eu vou salvar a vida e vou falar mentira. É assim que funciona. Dilema moral. Dilema moral. Ou eu salvo, ou fala mentira, ou salvo o casamento. O que você acha que eu vou fazer? Eu vou salvar o casamento. Se eu puder salvar, vou salvar o casamento. Talvez não o meu. É por isso, gente. Estou dizendo não o meu, porque eu não vou ficar escondendo da Bia se eu pisei na bola feio. Porque amanhã ela descobre, ela não vai confiar mais no que eu falo. E eu tenho paz para caminhar sobre a terra hoje, dada pela minha esposa, porque ela confia em mim. Porque o dia que não confiar, eu estou no inferno existencial, parceiro. Entende o negócio? Eu não quero isso para mim. Eu tenho liberdade, eu vou para onde eu quiser, eu converso com quem eu quiser, eu abraço quem eu quiser, eu beijo quem eu quiser, porque minha mulher confia em mim. O dia que não confiar, eu estou morto. Acabou a pregaçãozinha fora, na sexta, para voltar no sábado. Acabou. Porque não vai me dar paz. Já pensou aquele negócio? Onde você está? Manda foto para mim. Sai fora, sou homem, não sou moleque não. Então, eu quero essa tranquilidade. Agora, se depender de mim, tiver que falar a verdade, eu salvar o seu casamento, eu vou salvar seu casamento. Pastor, minha mulher teve aí, não teve? Então, ela me ama ainda? Ah, ama sim, cara. Com certeza ama. Mas a mulher já disse que não ama, e nós estamos lutando por isso. Mas ama sim. Ela que não sabe, eu penso, né? Imagino, pela fé. Porque se você falar, não ama mais não, o camarada já fala assim, porque se ela não me amar mais não, eu vou embora hoje. Não, ama sim, segura aí, que é isso, negócio é esse, rapaz. Ama sim. Então você já sabe, se for para salvar seu casamento, salvar a sua vida, se for para sua mãe não infartar, eu vou falar mentira para você. Pode ficar tranquilo, é para o seu bem. Eu vou falar. Nossa, não dá para confiar no meu pastor. Se for para o seu bem, não dá mesmo não. Fechou? Tá certo? Eu falei mentira para minha mãe morrer em paz. Você vai procurar o oftalmo? Eu falei, vou. Quando? Rapidamente. Demorei 3 anos. Não foi 10 estudos, não, deu 2. Mas aí veio a pandemia também, né, gente?
Vê a pandemia, negócio de hospital, negócio de clínica lotada, não vou esperar. Teve isso também. Mas, quando eu falei, eu já sabia que eu não ia imediatamente. Mas deixa a velhinha partir em paz, despreocupada. Deixa ela ir de boa. Porque eu estava diante de um dilema moral. Vou estressar minha mãe mais ainda? São situações que a gente tem que pensar. Bem, em primeiro lugar que a gente vai aprender hoje, não dá para aprender nada, só na introdução já gastei 31 minutos. Eu faço proposta, apoio. Batistas, né? Batistas votam as coisas, né? Semana que vem nós vamos falar do mau uso da língua. Porque o texto bíblico do Velho Testamento aqui não fala apenas de não mentir, de dar falso testemunho. Vai falar inclusive da questão do cuidado com o próximo, do contato com outras pessoas e o uso da língua. Então nós temos que ter esse cuidado. Então eu vou tentar acabar esse mandamento na semana que vem. Lembrando que na outra semana eu não estarei aqui com vocês. Quarta-feira que vem estarei, por isso que eu quero terminar. Porque na outra eu vou dirigir uma assembleia lá na PIB de Areias. Uma assembleia para a eleição do novo pastor de Areias. Estejamos orando pela PIB de Areias. Vai decidir o seu pastor daqui a 15 dias. Queridos, espero ter podido ajudar você, que você tenha mais leveza com relação àquilo que o Evangelho permite, sem que nos tornemos liberais. Ficou muito claro. Existem situações muito específicas nas quais podemos usar a mentira branca. Muito específicas. Não dá para sair mentindo por aí como se a mentira não fosse uma coisa séria. Até porque quem sai mentindo por aí se torna rapidamente uma pessoa não confiável. E o cristão não pode ter esse rótulo. É sim, sim, não, não. Em questões essenciais, nós não podemos mentir. Em questões de verdade, escolhamos sempre a verdade, sempre que possível. Dizer a verdade é muito bom. Ter caráter cristão é o que de fato determina a qualidade da nossa fé, se ela é verdadeira ou não. E por isso, cultive o seu caráter cristão. Falar a verdade é bom. Eu já fui um mentiroso e hoje fiz um pacto diante de Deus com a verdade. Eu prometi a Deus que dentro de todo o possível, que eu não vou mentir. Então, eu fiz esse pacto com Deus depois de perceber que eu estava usando de mentira sem necessidade, numa época da minha vida. E aí um dia eu sentei com Deus, orei e falei com Deus, a partir de hoje eu estou fazendo um pacto com o Senhor de verdade na minha vida, de ser verdadeiro com as minhas palavras. Porque eu tinha esse negócio. Ei, pastor, gostou? Estava ótimo. Estava nada, ruim para danar. Mas eu falava que estava legal para não chatear a pessoa. Né? Então, essas coisinhas do dia a dia, né? Igual eu falei para vocês, o negócio da Bia. E aí, limpou o jardim? Não estava legal não. Estava legal não, foi preguiça. Então agora eu falo, estava com preguiça, não arrumei não. E deixa a casa cair, parceiro. Fazer o quê? E viver assim, eu aprendi que viver assim faz com que obedeçamos a Deus de uma maneira muito mais plena. Por quê? Porque ao invés de dar lugar à mentira e a casa cair, melhor fazer esse negócio de uma vez. Não vou poder mentir. Aí eu senti que espiritualmente foi melhor para mim. Entende? Porque eu matava já o pecado, o outro pecado no ninho. Para não precisar, não vou poder usar mentira depois. Então eu tenho que pensar duas vezes no que eu vou fazer na vida. Porque depois eu vou ter que dizer a verdade se alguém me perguntar. E isso faz com que você não vá por aí quebrando leis, atrás de leis. E aí você fala uma mentira e depois tem que falar outra para esconder a mentira que você falou. Vira uma bola de neve e você vira um mau caráter. Então não vale a pena. Viver pela verdade é muito melhor. Agora, eu também não vou virar um fariseu cheio de regras humanas que eu não possa cumprir. A própria Bíblia, ela nos dá as exceções. Nós podemos vê-las na Bíblia, claramente. E as exceções existem por alguns motivos, os quais, alguns deles, eu consegui mostrar para você aqui hoje, biblicamente. E outros
sinceramente, levado pelo bom senso. De que não precisa estragar a festa surpresa da criança, né? Igual aquele negócio, não vou falar que existe Papai Noel, porque é mentira. Pô, deixa a criança curtir o negócio, rapaz. Larga de ser chato. Depois você fala, papai contou a historinha para você. Porque, deixa eu falar um negócio para você, talvez você não saiba, mas o Chapeuzinho Vermelho também não existiu. Fica com essa palhaçada com o Papai Noel e conta a história do Chapeuzinho Vermelho. Cadê o Chapeuzinho Vermelho? Mora onde? Os 3 porquinhos estão em qual lugar? Larga de ser bobo, rapaz. Fica com essa radicalidade aí. Papai Noel vai trazer o presente, não vai e tal. Só, filho, agora você tem 5 anos, senta aí que vamos bater um papo. Sabe qual é do Papai Noel? Era zoeira contigo, a gente estava aí criando um ambiente cultural, tá certo? Mas não existe não, quem dá o presente é o papai mesmo e tal, e agora você está sabendo. Mas enquanto você era criança, nós trabalhamos com você e tal. E, cara, para criança isso não de boa. O pessoal fica assim, né? Porque o trauma que vai causar, né? Que trauma! Quando eu descobri que o Papai Noel não existia, eu foi alegre. Porque eu nunca via o cara. Minha mãe ainda ficava naquele terror assim, cara, cedo dormiu, ele veio. Putz, de novo, mas não é possível, gente. Cara, eu fiquei a manhã inteira acordado, a madrugada inteira acordado, que eu pisquei Papai Noel. Cadê o cara? Né? Eu era louco para ver o Papai Noel. Porque na minha época não tinha esse negócio de Papai Noel no shopping. Onde você vai hoje tem um Papai Noel. Ah, o Papai Noel aí, não tinha. Era um negócio que você via no desenho. Não tinha esse negócio. E aí, na hora que eu dormi, ele vinha. Quando falaram assim, mentira, não existe não. Eu falei, ainda bem, que eu estava me sentindo uma catástrofe. Só eu que não vi esse cara, meu irmão, não é possível. Né? Isso aí deve ser um esquema tático aí, né, para me enganar. Né? Então, beleza, sem problema, não teve trauma nenhum. Foi muito legal. Olha, minha mãe, cara, minha mãe, meu pai, eles eram extraordinários, eles eram perfeitos nesse quesito. Que era um negócio, eles elaboravam um negócio de um jeito que não tinha como você duvidar. Papai Noel existe. Né? E nós não éramos cristãos, então não tinha. Cristãos no sentido que somos hoje. Né? Não tinha aquela elaboração do Natal e tal. Então, se você consegue juntar a brincadeira, que é saudável, então o seu pastor que está dizendo, para eu dizer, vou dizer uma verdade para você, eu corri atrás de conteúdo para estudar, para poder saber e dizer para você com tranquilidade, porque se não for saudável, eu vou dar conta. Então eu não brinco com essas coisas. É saudável a brincadeira com a criança. Não é igual aqui, o pessoal do chocolate. Não pode dar chocolate, porque o coelho, o sentido da Páscoa não é esse. Querido, conta os dois. Brinca com a criança, deixa ela brincar com o coelho, não tem problema nenhum. Ela vai crescer e vai entender. Depois isso aí vira chave normalmente. Não precisa ficar com um trauma disso. São coisas importantes da nossa cultura. A gente precisa valorizar isso. Religiosidade, às vezes, mata uma cultura bonita. Sem necessidade. Então, só que vai chegar a hora que aí vai ter que sentar e contar. E diz, olha, brincamos com você, sem problema nenhum. Tá bom? E não fique escandalizado, não. Não precisa ir embora por causa da igreja, não. Porque de repente você vai embora daqui porque o papai gosta da história do Papai Noel, do que o pastor, né? Perdão. Porque o papai dele brincava, a mamãe. E aí você vai embora, chega lá, você tem desvio doutrinário. E você foi embora por causa do Papai Noel. E vai chegar lá, tem maldição hereditária, que é muito mais sério do que acreditar no Papai Noel. Aí vai para outra igreja que tem, por exemplo, uma cura interior indevida. Entende? Então, aí vai para um desvio muito maior. Se você acha que isso é desvio, né? Porque eu não vejo desvio nenhum. Ok, querido? Dando orientações às minhas ovelhas, porque eu vejo vocês aí no meio dessas crises. Toda época de Natal tem gente me perguntando, e aí, pastor, monta essa árvore ou não monta? Lógico que monta, gente. Que negócio? Não, mas tem gente que não gosta. Aqui eu estou nem aí. Ué, não gosta por quê? Não tem motivo para não gostar. É porque lá na internet. Não tem motivo. Né? Então, o Papai Noel, não pode botar o Papai Noel na árvore da igreja, porque o Papai Noel é uma mentira. Gente, tem gente morrendo de fome aí, o cara está preocupado com o Papai Noel na árvore. Esse negócio em igreja que não desce da minha garganta. Então, por favor, maturidade. Precisamos ter maturidade, sem perder o foco. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, obrigado por tudo aquilo que pudemos aprender com a Tua palavra. E obrigado, porque uma coisa que Jesus nos ensinou foi ter bom senso. E nós estamos aqui, ó Deus, pedindo sabedoria do Senhor mesmo, para as nossas tratativas, as questões que enfrentamos.
Não essas questões terciárias, que muitas vezes dividem opiniões e causa desvios de relacionamento sem necessidade, mas sim de que vivamos verdade, falemos a verdade, de fato, durante toda a nossa vida, com as exceções cabíveis, com as brincadeiras sendo sadias, mas dizendo sempre a verdade, sendo pessoas de caráter e buscando a verdade dos nossos negócios, a verdade, principalmente quando estamos diante de pessoas menos favorecidas e que podem ser ludibriadas, enganadas e que não tem como se defender. Senhor, que jamais usemos a mentira para empobrecer mais ainda o pobre, para prejudicar mais ainda o que já está prejudicado. Que nós possamos ser justos nos nossos negócios, possamos ser abençoadores daqueles que dependem de uma mão amiga, verdadeira, honesta, porque é esse tipo de conduta que agrada o Senhor. E que em nome de Jesus possamos ter um pacto com a verdade, que tirando as brincadeiras familiares, como as festas surpresas, as brincadeiras de tabuleiro, nossa cultura brasileira, que é tão encharcada de alegria, tirando essas coisas, nós possamos levar muito a sério a questão da verdade. Sejamos verdadeiros uns com os outros. Nós oramos em nome de Jesus.